Olá, esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. Para nós é uma grande alegria poder receber você aqui conosco e que nessa nova série de programas você encontre o extraordinário na rotina, para que você possa ver a glória de Deus na sua vida comum. A cada geração as pessoas estão cada vez mais ansiosas, desejando o novo, correndo atrás de novidades e de uma vida cheia de emoções. Com isso, as pessoas a cada dia tentam fugir da sua rotina e da vida comum, que cerca todo ser humano que existe nesse mundo. Mas o desespero está logo ali, quando as pessoas, por mais que elas tentem fugir da vida comum, fugir da rotina, elas sempre vão se deparar com essa realidade e de que nem sempre elas conseguem viver uma novidade e uma vida emocionante. Isso porque, por mais que nós tentamos fugir, a rotina está ali. Trabalho, vida familiar, o desejo pelas férias que nunca chega. A verdade é que o comum está sempre diante de nós e que ela sempre retorna à cena da vida para nos lembrar que Deus também está no ordinário. Nós lemos Provérbios e vemos que se vivermos uma vida justa, correta e honesta, tudo irá bem. A sabedoria aparece como um caminho sem tropeço, de favor divino, aceitação e aprovação. Até que chegamos em Eclesiastes e vemos o sábio dizer que não é bem assim, à medida que ele nos apresenta uma vida cheia de vaidade debaixo do sol e que nem sempre viver uma vida justa e temente a Deus será sinônimo de uma vida boa e próspera. Em alguns momentos, o sábio chega a dizer que aqueles que já morreram estão numa situação melhor do que aqueles que estão vivos. O sábio abre seu livro dizendo: que grande inutilidade, nada faz sentido. Ou o que o homem pode ganhar com todo o seu trabalho e esforço. Vida sem sentido, trabalho sem recompensa, sensação de vida comum, vida sem emoção, vida sem novidade. Vida extraordinária para quem vive o comum de cada dia. Acelerar as etapas, ansiedade pelo amanhã, não são caminhos para provar o extraordinário, pois o sábio mal-humorado encontra novamente seu bom humor e o seu prazer no temor do Senhor. Deus está na vida comum, na rotina. Ele nos deixa viver o mal de cada dia para depender dele no hoje, esperando por sua graça mais uma vez, no amanhecer de um novo dia. O extraordinário da vida comum não existe por causa da novidade de cada dia, mas por causa da graça de Deus em cada dia. Graça que me faz viver o hoje, esperando a luz do amanhã, vivendo sempre no ordinário, a extraordinária salvação de Deus em Cristo Jesus. Essa foi a primeira que eu lancei, hein? O Agora. Onde vai toda essa pressa que te leva a não ver o que está perto, mas tão longe de você? Paparapapara.
Paparapapararar. Onde vai toda essa impaciência que te empurra pro amanhã, que aponta pra um destino, mas esquece do agora? Perceba o caminho e as paradas, esperar e viver o agora. Um dia a chuva rega nossa rua, no outro o sol pinta a alvorada. Perceba o caminho e as paradas, esperar e viver o agora. Um dia a chuva rega nossa rua, no outro o sol pinta a alvorada. Yeah, 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 yeah. O agora é o que temos. O agora que sabemos. O agora que é tão bom e bonito quando se presta atenção. Perceba o caminho e as paradas, esperar e viver o agora. Um dia a chuva rega nossa rua, no outro o sol pinta a alvorada. Perceba o caminho e as paradas, esperar e viver o agora. Um dia a chuva rega nossa rua, no outro o sol pinta a alvorada. Yeah, 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 yeah. Paparapapararar. Paparapapararar. La, la, la. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Nós estamos numa série que quer falar das coisas simples da vida, da rotina, do cotidiano, mas mostrar que esse ponto é o ponto extraordinário. Viver a vida comum é viver o extraordinário, é descobrir a felicidade. Como dizia Chesterton, a alegria ela é a coisa mais séria do mundo. E a gente precisa investir na verdadeira alegria. Esse texto que foi lido, capítulo 3 aqui de Eclesiastes, ele começa falando uma coisa muito séria e muito importante, que Deus é o Senhor do tempo. E é muito mais do que alguém que controla o ponteiro do relógio. É que controla os acontecimentos da história. Imagine alguém que controle cada acontecimento da história. Quando você vai para Eclesiastes e começa a ler o capítulo 3, você vai encontrar o pregador aqui dizendo: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há uma coisa que eu queria destacar, antes de eu continuar. É tão interessante que o sábio Salomão, o rei de Israel aqui,
ele não faz menções a Israel. Ele não está fazendo menções a grandes personagens de Israel. De alguma maneira, aqui não é uma mensagem exclusivamente para Israel, é uma mensagem para a humanidade. Aqui a representação não está em Abraão, aqui a representação está em Adão. E a beleza disso aqui é a gente parar e pensar bem assim, se a vida debaixo do sol é difícil de entender e é difícil de viver, nós precisamos buscar a compreensão da vida acima do sol. Ou até melhor, antes do sol. Tá entendendo o que eu estou falando? A grandeza disso e a beleza disso você tem que buscar naquele que criou o sol. E aí o que ele vai falar é aquele que criou os tempos da história de cada um, o tempo da vida de cada um. E quando ele vai falar de tempo, ele vai falar bem assim, que todo mundo tem um tempo de nascer, tem um tempo de morrer, existe o tempo de plantar, existe o tempo de arrancar o que se plantou, existe o tempo de matar, existe o tempo de curar, existe o tempo de derribar, de edificar, existe o tempo de chorar, existe o tempo de rir. E o que ele quer falar é, Deus estabeleceu tempos assim na vida de todos nós. Você já reparou que de tempos em tempos parece que a gente entra dentro de uma realidade que foi feita só pra gente, pra casa da gente? Parece que tem época na vida que a porta das realizações, elas chegam e a gente começa a se alegrar. E parece que tudo dá certo. Tudo que você encosta funciona. Parece que a vida veio para isso, naquele momento. Tem época na vida que quanto mais a gente ora, mais assombração aparece. Já reparou? Parece que nada dá certo, nada funciona. Chega a faltar lágrima para chorar. Eu vi alguém falando esses dias essa frase, ele falou assim, eu não chorei porque meus olhos já não fabricavam mais lágrimas. Tem hora na vida que é assim, você já viu? Tudo dá errado, é só dor, é só confusão. Tem época na vida que parece que todo mundo te ama, todo mundo quer te conhecer, todo mundo quer se aproximar. Tem época na vida parece que você está sozinho no mundo. Já se sentiu sozinho no mundo? Desprezado, abandonado? Sabe, aquela sensação de que esse negócio chamado vida não é para você. Parece que você errou o tempo, você errou a hora, o time dos negócios assim não funcionam para você. Você chega no lugar, parece que a turma está saindo. Tem uma época na vida que é tão difícil, tão complicado, que você vê as pessoas rindo no meio da rua, você acha que está rindo de você. Mas tem época que é tão boa, tão boa, tão boa, que você vê alguém rindo, aí você fala, eu vou aparecer ali, porque eu quero rir com eles. A história deve ser boa demais. Tem época na vida que parece que o olhar tá bom, sabe? O coração está bom e tudo é mudado. E como é que o olhar muda tudo, né? O olhar muda toda a história, o olhar transforma tudo. Se os olhos forem bons, todo o corpo vai ser bom. Se você tiver um olhar bom, você vê uma corda numa árvore, você faz um balanço. Se o olhar for mal, se for um tempo mau, você vê uma corda numa árvore e você faz uma forca. É triste essa relação que a gente tem debaixo do sol, sabe? É triste todo esse trajeto, é triste viver meio que essa tragédia e não entendê-la, não compreender o que Deus quer em cada tempo. Não ter um coração para compreender o que Deus quer fazer em cada momento, não ter olhos que percebam não o mover do tempo, mas o mover de Deus. Sabe, tem um Deus se movendo dentro do tempo e nos modelando dentro do tempo. E tem um Deus que está nos agraciando dentro de cada tempo com coisas comuns e rotineiras. E é tão interessante
No programa passado, nós lemos o capítulo 2, agora nós estamos no capítulo 3. E quando o sábio Salomão vai falar, ele quase que repete aquilo que ele já havia dito. Ele vai escrever aqui no versículo 12 e 13 assim: eu sei que nada melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Quando a palavra de Deus começa a repetir informações, você tem que começar a prestar atenção nisso. Deus está falando de forma muito clara. Esse livro aqui ele é inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito quer comunicar uma coisa ao seu coração. Ele quer dizer que no meio de um mundo complicado, no meio de um mundo às vezes trágico, você tem movimentos da graça. E às vezes a pergunta é: onde é que eu descubro essa graça? Onde é que eu vejo esse movimento favorável de Deus a meu favor? Aí eu acho maravilhoso que o sábio Salomão aqui, ele vai falar bem assim: um homem que se regozija em levar essa vida abençoada, um homem que olha para a vida aonde Deus o abençoa e fala assim: aqui tem graça aqui. Um homem que trabalhou, se dedicou, sabe? Conquistou o que tinha que conquistar com o suor do seu trabalho, que abre a despensa e fala: olha, tem coisa para comer aqui em casa hoje. Que abre o guarda-roupa e fala: tem roupa para eu vestir, para minha esposa vestir, para os meus meninos vestirem. Olha que coisa boa, olha que bênção grandiosa é essa. É a capacidade não apenas de ter, mas de perceber que isso é graça. A capacidade de perceber que Deus foi bondoso com você. A gente tem mania de falar uma frase, e eu compreendo essa frase bem, sabe? Quando você fala assim: nada cai do céu, a ideia de que eu devo me esforçar para alcançar cada coisa que eu tenho e que eu desejo, mas ao mesmo tempo existe uma realidade onde você pode mudar essa frase: tudo cai do céu. Ou Deus não existe, e aí sim nada cai do céu, tudo é fruto do esforço do seu braço e é só isso que você tem, e você está solto ao acaso, e tomara que dê sorte, e tomara que funcione alguma coisa para você. Mas Deus existe. Quem sabe que Deus existe, fala bem, tem a consciência pura e bela de que veio do céu a saúde, de que veio do céu a graça de alguém se interessar pelo nosso negócio. Já pensou o cara que entra no seu negócio, ser empregado de alguém, e alguém compra do seu patrão para te dar um emprego? Olha que coisa boa. Tem gente que odeia o trabalho. O cara ele só vai entender o quanto o trabalho é bom no dia que ele perde o trabalho. Pergunta para um homem desempregado se é bom viver desempregado. O coração dele está aflito, ele tem conta para pagar, ele tem filho para criar, ele tem esposa, ele tem um monte de coisa. E aí, quando esse homem arruma um trabalho, é uma alegria profunda aprender a ser feliz com coisas comuns e simples e boas, sabe? Tirar dessas coisas a graça de perceber um Deus que está a nosso favor, agradecer a bênção de Deus, dessas coisas estarem em nossa direção, estarem nos abençoando, e olhar para isso tudo e falar bem assim: o que eu tenho cai do céu. Saúde. Já parou a pensar? A gente acha que é muito forte, é muito bom, é muito capaz, e é isso, é aquilo. Uma gripe te derruba, te deixa uma semana em casa, sem falar de outras enfermidades. Aí quando você para e pensa assim: eu tenho saúde para fazer o que eu tenho que fazer. E aí vem aqui o sábio Salomão e ele vai falar bem assim: é dom de Deus que o homem possa comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. É dom de Deus.
Olha que coisa boa. Perceber beleza nas coisas comuns é dom de Deus. Sabe, aquelas rotinas de dentro de casa, de ter que acordar, arrumar uma casa. Aí você que é dona de casa fala, nossa, eu não aguento mais arrumar a casa. Você tem uma casa para arrumar. Olha que coisa boa. Ah, tem que arrumar a cama. Olha que coisa boa, você dormiu à noite numa cama e atrapalhou a cama e agora você tem um lençol para estender. Sabe, você tem coberta para dobrar. Olha que coisa maravilhosa. É você pensar que aquilo que desarrumou na sua vida é porque você tem, é porque Deus te deu. Perceba isso. Perceba e peça a Deus a graça disso. Peça a Deus a graça de percebê-lo e de vê-lo nessa vida debaixo do sol. E quando a gente percebe Deus nessa vida debaixo do sol, essa vida para de ser caótica. A gente transita naquele mundo onde a gente é capaz de falar, como o apóstolo Paulo falou, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Deus está do nosso lado. Todas as situações que acontecem na vida e todos os tempos determinados é Deus moldando o coração e Deus trazendo propósito à nossa vida. A grande pergunta é, você tem olhos para ver? Olhos para ver o extraordinário nas coisas comuns e o que Deus tem feito por meio de cada tempo que Ele determinou na sua vida? A nossa oração aqui. A nossa oração e o nosso desejo é que Deus invada o seu coração com essa bênção. E que Deus te dê a graça de compreender, de perceber que Ele está presente e que Ele tem feito coisas extraordinárias em dias comuns. Deus abençoe a sua vida. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter o carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de lotação. Curtindo assim mesmo um fim de semana, a andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair.
paz que existe aqui dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Que se encontra com Cristo. Que se encontra com Cristo. Você deseja entrar em contato conosco ou enviar o seu pedido de oração? Basta enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita e acompanhar as atividades da nossa igreja através das nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você e pela sua companhia durante todo o nosso programa. O seu retorno carinhoso para nós, com as suas orações e também o seu apoio, é sempre muito importante para que a gente continue produzindo conteúdo para a glória de Deus e para abençoar a sua vida. Você pode nos assistir todos os sábados, às 12h30 e às 21h, pela TV aberta ou pelo nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que você experimente diariamente a extraordinária salvação de Deus pela graça em Jesus Cristo.